Olá, bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai falar de aparelhos difusores. Eu tenho um monte deles aqui e alguns que eu não tenho aqui, mas eu vou falar de muitas opções para você usar como difusor de aromaterapia na sua casa. O primeiro que eu vou falar é esse aparelho de vela que eu não tenho aqui, vai aparecer aí na sua tela. É um aparelho muito simples e muito fácil de usar, né? E também bastante barato, são as principais vantagens dele, o preço e a facilidade de uso. Você põe uma velinha embaixo, ele aquece aquele recipiente de cima, você coloca umas gotinhas de óleo essencial e ele vai fazer com calor que o óleo essencial evapore e perfume o seu ambiente e trazendo aqueles benefícios aí do óleo essencial. Tem muita gente que fala que o calor faz mal para os óleos essenciais. Isso é muito polêmico, mas em geral todos os óleos essenciais destilados eles já passam por calor no processo de destilação, né? Então esse calor não vai fazer nenhum tipo de malefício para o óleo ou para as suas propriedades terapêuticas, né? Nesse aparelho especificamente, um ponto negativo dele é que você não colocar umas gotinhas de água e não ficar atento quando ele estiver aquecendo, pode ser que a vela aqueça demais o aparelho e comece sim a queimar o óleo, você vai sentir um cheirinho de queimado no seu ambiente, o que não é legal. Eu tive algumas experiências quando eu testei esses aparelhos na minha casa e tem essas desvantagens. Você tem que ficar atento, de vez em quando tem que apagar a vela, porque já fica quente demais. Normalmente eles são feitos de cerâmica. Cerâmica é um material que absorve o calor e guarda esse calor por bastante tempo. Então, uma vez que ele está quente, está bem quente, você pode apagar a velinha e ele ainda vai continuar exalando o óleo essencial no ambiente durante algum tempo, né? Outra desvantagem dele é o fogo. Então, se você tem criança, um cachorro, gato, pode ser que ter uma coisa com fogo aceso não seja muito indicado. Então, também precisamos prestar atenção nisso. Outra coisa é que você não controla a temperatura, né? Com fogo pode ficar quente demais ou frio demais, e aí você não consegue saber exatamente o ótimo para exalar os óleos essenciais sem queimar ou sem dar aquele cheiro de queimado ou qualquer outra coisa, né? Você vai precisar ficar com uma certa atenção e monitorando aquilo ali de vez em quando para que ele funcione bem. O segundo aparelho que eu vou mostrar é esse aqui. Eu tenho duas versões dele aqui. Esse talvez seja o aparelho mais popular que tem. Um é que ele é barato, é muito simples de usar, você coloca na tomada e de forma muito esperta, né? O fabricante faz a tomada virar, né? Se a sua tomada for assim, não tem problema, né? Você pode virar. O que esse aparelho faz aqui, ele é feito de cerâmica, que eu recomendo. Tem umas versões de plástico, mas o de cerâmica é mais legal. Ele esquenta numa temperatura controlada. Então ele nunca vai ficar quente demais a ponto de queimar o óleo. Então você pode ficar despreocupado. Você coloca na tomada, ele começa a esquentar e não tem problema nenhum. Só pingar os óleos essenciais aqui, não precisa botar água. Se você quiser, pode botar umas gotinhas de água, mas em geral não precisa. Só com os óleos essenciais ele já vai evaporar e vai perfumar o ambiente. Essa aqui é uma outra versão um pouquinho maior de mesa, que você tem um fio que coloca na tomada. Ele pode ser mais conveniente dependendo da posição da sua tomada, mas o funcionamento dele é exatamente o mesmo, tá? Esse aqui é fabricado pela Via Aroma, se eu não me engano, mas existem outros fabricantes que fazem a mesma coisa. Esse aqui é da Fitoterápica. Estou fazendo propaganda de nenhum deles, tá? Ninguém me pagou para fazer propaganda, estou só dando uma opinião aqui sobre eles, mostrando como é que eles funcionam. Esse aqui ele é maior, ele cabe mais óleo essencial e ele pode ser mais conveniente dependendo da posição da tomada, como eu falei, né? Você tem um fio, você pode botar em cima da mesa. Esse aqui, por exemplo, se a sua tomada for muito embaixo, muito em cima, pode ser que não fique numa posição legal. Porém, esse aqui custa menos da metade do preço desse, então acaba sendo mais eficiente. Nenhum deles serve, na minha experiência, para ambientes grandes. Então isso aqui funciona para uma sala pequena, um escritório pequeno, um banheiro. Eles não têm capacidade de perfumar um ambiente muito grande, com raras exceções. A não ser que você tenha uma sala assim que não tem quase nenhuma ventilação, deixa ele funcionando por muito tempo, mas ele não é feito para isso. Ele funciona muito bem para um lugar pequeno, um lugar mais reservado,
para usar num banheiro, e realmente ele funciona bem para essas coisas. Se você quiser uma sala maior, um quarto grande, talvez esse aqui não seja a melhor opção. Mas ambos têm temperatura controlada, são muito práticos de usar. Para limpar, basta uma flanelinha aqui e está limpo, não tem nenhum tipo de manutenção, é uma coisa bem tranquila. Tem uma coisa que eu não falei, que serve principalmente para esse aqui o fabricante eu não lembro de ter dito nada disso, mas para esse aqui realmente funciona e eu já testei. Não só o da Viorama, mas tem outras marcas também, tem umas até que tem um botãozinho de liga e desliga aqui que é bem conveniente. Quando você coloca ele na tomada, ele fica ligado e começa a esquentar. Ele esquenta na temperatura controlada, como eu falei. Segundo o fabricante, e eu já fiz isso algumas vezes que eu esqueci, se você esquecer ele na tomada, não tem problema, ele não vai queimar, ele não vai prejudicar, ele só vai diminuir a vida útil dele, porque ele está sendo usado, né? Não tem problema nenhum se você esquecer ele na tomada, mas é recomendado que quando você não estiver usando, tire da tomada para aumentar a vida útil do aparelho, né? Esse aqui, o fabricante não fala isso, mas eu acredito que funciona da mesma forma, mas também é recomendado que você tire da tomada quando não estiver usando. O segundo aparelho que eu vou falar é um aparelho ultrassônico, e eu tenho dois modelos aqui. Eu vou começar com esse aqui, que é o mais comum. Como é que ele funciona? Ele tem um fio, né? Também vai para a tomada, e eu vou falar de algumas opções que existem no mercado dele. Aqui, no meio desse aparelho, bem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver pela câmera aqui, tem uma bolinha. Essa bolinha tem um aparelhinho que chama uma placa piezoelétrica. O que é isso? É uma placa que, quando recebe eletricidade, ela vibra numa frequência muito alta, que faz a água que está aqui evaporar. Então você vai encher de água até o limite que cada fabricante, cada aparelho permite, e colocar aí de 5 a 15 gotinhas de óleo essencial. E quando esse aparelho funcionar, ele vai fazer essa água evaporar e esse vapor vai levar também o óleo essencial para o ambiente. Quando você tampar, vai sair um vaporzinho por aqui e vai perfumar o ambiente. Esse aparelho, ligado na tomada, esse aqui é um aparelho de 24 volts, existe um de 12, um de 15, ele consegue perfumar uma sala, um quarto, tranquilamente. Funciona muito bem e talvez o que eu mais recomendo de custo-benefício, né? Ele tem um preço justo, ele é mais caro que os outros que eu mostrei, mas também tem uma engenharia mais complicada, nada muito complicado, mas é um pouquinho mais caro de produzir, né? Ele funciona a frio, então ele não esquenta, não tem nenhum tipo de calor, ele é bem prático, é só água. Funciona até uns 30 metros quadrados, talvez um pouco menos, dependendo da ventilação, da altura do seu pé direito, e aí depende muita coisa de cada situação, de cada local, né? Mas ele tem realmente a capacidade de perfumar bem maior do que aqueles outros que a gente já montou. Cuidados que a gente tem com ele: derrubar a água, não deixar que a água entre em certos cantinhos aqui que tem a parte elétrica. E é isso, é um aparelho muito bom, muito prático de usar. O que a gente precisa ter de atenção? Existem aparelhos desse aqui, igualzinho, que são ligados em USB. USB quer dizer o quê? Você pode ligar direto no seu computador ou pode usar aquela tomadinha do seu celular e ligar na tomada direto. Acontece que esses aparelhos que ligam no USB, a capacidade de uma saída USB é de 5 volts. Esse aparelho aqui é um aparelho que sai em 24 volts, por exemplo. Ele é bem mais potente do que esses que ligam no USB. E essa diferença é muito significativa quando você vai usar isso num ambiente até um pouquinho maior. Esses aparelhos que ligam no USB, eles geralmente são mais fraquinhos. Então, isso quer dizer o quê? Que a quantidade de vapor e a capacidade de evaporar a água com óleo essencial é bem menor do que desse aqui. Então, faz diferença em ambiente pequeno? Talvez não. Mas se você está investindo num aparelho desse, sugiro que compre um que ligue na tomada. Isso já é um bom indicativo. Normalmente esses que ligam na tomada têm pelo menos 12, 15 ou 24 volts. Todos eles vão funcionar bem. Eu não gosto muito desses que têm USB. Outra coisa para se atentar em aparelhos ultrassônicos é que você vai ver aparelhos de 70, 80 reais
até 400, 300 reais. E eu recomendo que você não compre nenhum desses dois, nem o mais caro, nem o mais barato, tá? Por quê? Primeiro que o mais caro você não precisa. 500 reais num aparelho desse é um absurdo, não tem necessidade. Pelo menos na data que a gente está gravando esse vídeo aqui em 2020, no meio de 2020. Tá? E também os de 80 reais provavelmente são aqueles USB, os de baixíssima qualidade. Todos eles são feitos na China, não tem como fugir disso. Mas a China hoje faz produtos muito bons e muito ruins, dependendo do que você pedir para eles fazerem, né? Então, existem aparelhos de muita qualidade feitos na China, existem que são praticamente um lixo, né? Acho que é um jeito simples de falar, que não vale a pena você investir o seu dinheiro, por menor que seja. Esse aqui é um aparelho que não é ultrassônico, ele não é de má qualidade, mas ele tem um sistema que eu não gosto e eu preciso recomendar a vocês. Ele é feito como um umidificador para você usar, um aparelho ultrassônico umidificador para você aromatizar e usar no seu carro. Tanto é que ele é um formato de copa para você botar no porta-copa do seu carro. Funciona? Funciona. Mas o que eu não gosto dele? Ele é um copo e ele tem esse filtro aqui. Eu vou tentar tirar ele aqui para mostrar para vocês. Dentro desse aparelho ele tem um filtro aqui, que é como se fosse um algodão super absorvente. Que ele faz? Ele entra em contato com a água, junto com o óleo essencial, suga por esse algodão, e esse algodão encosta naquela peça piezoelétrica. Lembra que eu mostrei aqui, que é a peça que faz a água evaporar, que fica aqui no meio desse aparelho? Nesse aparelho, ela fica aqui em cima, tanto por aqui quanto por aqui. E aí ele suga e faz isso encostar naquela peça, evaporar e sair aqui por cima. Por que isso não é legal? A capacidade de perfumar disso aqui é bem menor do que a daquela, sem dúvida nenhuma. Ele liga no USB, para você ligar na USB do seu carro. E outra, toda vez que você trocar o aroma, o óleo essencial que você for usar, isso aqui precisa ser trocado. Então você vai ter um gasto de ficar comprando esses absorventes, esse tipo de algodão grande aqui, porque ele é meio que específico, é fácil de encontrar, você encontra hoje em sites da China, às vezes no Mercado Livre, não é caro, mas é inconveniente. Tá? Além dele ser pior na performance, é um pouco inconveniente de ficar trocando esse negócio. Um aparelho como esse aqui é muito melhor se você for optar pelo ultrassônico. Tá? E você consegue comprar um bom aparelho desse aí entre 200 e 350 reais, um aparelho de qualidade. Um com qualidade mais ou menos, até menos do que isso. Tá? E são muitas opções. Né? Uma vantagem desse aqui, que eu não falei, é que ele é silencioso. Né? Então você pode botar ele no seu quarto para dormir, ele faz muito pouco, quase nenhum barulho. Às vezes você ouve só umas gotinhas, assim, se ele estiver muito perto da sua cabeça. Mas também nem é recomendado que use ele tão perto assim. Ele é bem silencioso, então por isso assim, o custo-benefício dele é bom, ele perfuma bem, ele é fácil de usar, ele dá um resultado legal e é silencioso. Então assim, realmente é uma opção bem legal. Uma outra opção, e aí indo para uma coisa mais profissional, é um aparelho do tipo de nebulização. Eu tenho um aqui e esse é o aparelho mais simples de nebulização que eu já vi. E mais barato também, ele custa mais ou menos uns 500 a 700 reais. E ele funciona de uma forma completamente diferente de todos os outros que você já viu. Ele aqui dentro ele tem uma bomba de ar, que é uma bomba tipo uma bomba de aquário, um pouquinho mais potente. Através dessa bomba ele joga um ar por um tubo que conecta num sistema de tubos, e eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui como funciona. E você coloca o óleo essencial direto aqui dentro, sem água, sem esquentar, totalmente limpo de qualquer outra substância. Ele vai fazer o óleo essencial sair como vapor para perfumar o seu ambiente sem
nenhum tipo de adição de qualquer outro produto. Além de ser bem prático, você pegar o frasco do óleo essencial e colocar diretamente aqui. Não tem nada mais prático do que isso. Porém, tem algumas desvantagens, né? Vamos dizer dessa forma. Ele é, sem dúvida, o aparelho que mais perfuma. Esse é o sistema de nebulização. É um sistema de nebulização, é o mesmo sistema que funciona um aparelho de nebulização que você já deve ter tido em casa. A lógica e a física é igual, porém ele é adaptado para ser um aromatizador, né? Um aparelho de nebulização em casa ele é mais potente do que esse, porque precisa de outras funções, mas a lógica e a física é a mesma. Esse sistema faz com que as moléculas de óleo essencial, ou até de essência também, se você usar uma essência sintética para perfumar um ambiente, fiquem num tamanho tão pequeno que nenhum outro aparelho consegue, que elas ficam pairando no ar durante muito tempo. Isso é interessante porque às vezes você vai perfumar um ambiente com isso aqui, você liga o aparelho, deixa eles 15 minutos funcionando e você vai ter uma sala já totalmente perfumada, você desliga o aparelho e meia hora depois a sala ainda está perfumada, porque as partículas são tão pequenas que ele consegue produzir que elas continuam no ar mesmo depois que você já desligou o aparelho durante algum tempo, né? Esse é o sistema que a gente usa para perfumar shopping, para perfumar grandes áreas, escritórios grandes. Por quê? Porque ele é muito mais eficiente. Alguns aparelhos desse são possíveis de você ligar em sistemas de ar-condicionado, que é como é feito em shopping, em grandes escritórios, bancos, lojas grandes, todos são feitos dessa forma, usando essa tecnologia. Esse aqui é um aparelho caseiro, mas que usa essa mesma tecnologia. A desvantagem dele, ele é bem mais caro, né? Como eu falei, ele começa em 500 a 800 reais. Alguns aparelhos desses podem chegar a mais de 3 mil reais, dependendo da capacidade dele. Ele requer uma certa manutenção, então de tempos em tempos você precisa limpar isso aqui. E como que limpa ele? Você tira o óleo essencial, óbvio, e coloca um frascozinho desse aqui com um álcool isopropílico e deixa ele funcionando um tempo e esse álcool vai rodar aqui dentro e vai limpar os restantes de óleo que possam ter ficado. Então você precisa de uma manutenção um pouquinho mais complicada, você precisa operar ele de uma forma controlar, aqui você controla a pressão, tempo de liga e desliga, tempo de pausa, tem algumas coisinhas assim mais complicadas para você gerenciar, mas em compensação você tem uma performance de aromatização muito maior. Para aromaterapia você precisa disso? Acredito que não. Eu acho que isso aqui é um equipamento mais para aromatização de ambiente, de sala, de loja, de shopping, e para você ter efeitos dos óleos essenciais, né, até porque esse é o objetivo desse curso, esse aqui talvez já seja uma coisa over, né? Uma coisa demais. É você gastar um dinheiro que talvez você não precise. Um aparelho ultrassônico ou aqueles outros ali já vão te atender muito bem, tá? Mas tá aqui a opção, né? Se você tem um ambiente muito grande e quer aromatizar tudo, talvez essa aqui seja uma solução melhor. Em vez de você usar 2 ou 3 desse aqui, você pode usar um só desse e funciona muito, muito bem. Uma outra desvantagem dele é que ele faz barulho. Como eu falei, ele tem uma bomba de ar e tem um barulhinho daquela bomba de aquário, assim, não é uma coisa muito alta, mas certamente é uma coisa que vai te incomodar para dormir, por exemplo, se você quiser botar isso no seu quarto. Até por isso, essa tecnologia é usada mais em escritório, em shopping, em locais que você praticamente não vai perceber esse barulho funcionando, tá? Mas é bom saber disso, se você optar por isso aqui, tem que saber que pode ser que incomode na hora de dormir. Outra coisa dele é que ele é mais eficiente, mas não é à toa. Ele gasta um pouquinho mais de óleo, você acaba gastando um pouquinho mais de óleo. Por isso que a maioria desses aqui também tem controles de tempo ligado e desligado. O que isso quer dizer? Eu regulo aqui, nesses botõezinhos, eu quero que ele funcione 15 minutos e pare durante 20. Depois funcione mais 15 minutos e pare durante 20. Como ele é muito eficiente, como eu já expliquei que as moléculas ficam no ar, você praticamente não percebe que ele ligou ou desligou. O ambiente continua perfumado o tempo todo, tá? E você economiza óleo essencial. É o que você não consegue fazer nesse aqui.
porque esse aqui ele vai perfumar. Se você desligar em 5 minutos, você provavelmente não vai sentir muito mais no ambiente. Ele funciona também, ele também é muito eficiente, mas não tanto quanto esse, tá? Então, acho que vale a pena conhecer. Acho que conhecimento é sempre bom, né? Mas talvez você não precise de uma coisa tão boa para uso na aromaterapia. Existem outras formas de perfumar o ambiente, mas essas outras não têm muita relação com a aromaterapia. Eu vou botar aqui rapidamente só para você saber que existe. Por exemplo, existem aparelhos de ventilação forçada, que nada mais é do que um potinho ou um pano ou alguma coisa com um aroma dentro, com um ventilador que faz o ar passar perto desse pano, desse pote ou desse objeto que está perfumado e perfumar o ambiente. Esses aparelhos normalmente são barulhentos, feios e vão desperdiçar muito óleo essencial se você não tem. Eles são normalmente para aromatização com aromas sintéticos, né? Não são para aromaterapia. Mas estão aí na sua tela, se você quiser ver algumas opções, é só para você conhecer. E tem esse outro, que você já deve ter visto no supermercado, que é um spray. É praticamente um aparelho que tem um spray automático, ele tem um motorzinho, de tempos em tempos ele aperta o spray e dá uma sprayada do produto no ambiente. É o mais simples, usa muito em banheiro também, até em banheiros públicos, em banheiros de loja, de shopping, mas não tem um uso muito particular para aromaterapia, mas é uma opção se você, para você conhecer também. Quando a gente está falando de aparelhos, tem muitas opções, né? Mas para aromaterapia mesmo, eu indicaria que você pensasse em algo como esses que esquentam levemente para ambientes pequenos. Existe também desse aqui, eu não falei, mas existe uma opção USB dele, e dele sim, a USB vale a pena, porque funciona da mesma forma, ele esquenta um pouquinho, e você pode ligar no seu computador e deixar para você trabalhar e sentir o aroma. Não é uma coisa que vai aromatizar a sala toda, não é para isso, não é esse o objetivo, é mais para você e ao redor funcionar aí como um super buquê de flores, vamos botar assim dessa forma, né? Ao redor dele vai ficar aromatizado, mas não é uma coisa para aromatizar um ambiente grande. Mas essa versão aqui funciona muito bem para ambientes pequenos. Eles também têm de várias cores, tem essa versão USB, tem muitas opções para você escolher. E se você quiser para um ambiente maior, um quarto, uma sala, eu recomendo esse aparelho, não esse, né, específico, mas esses aparelhos do tipo ultrassônico, que ligam na tomada. Os ultrassônicos de USB são muito fraquinhos, a não ser que você queira para um uso, assim como o outro aqui que eu falei, você botar do lado do seu computador, só para você, não seja para o ambiente todo. Aí pode ser que ele atenda, mas se você quiser uma coisa para o ambiente todo, prefira esses que são de tomada, que eles estão um pouco mais potentes. E normalmente tem uma qualidade melhor também. E é isso, tem muitas opções. Acho que o importante é a gente conhecer e saber cada um deles. Se você tiver mais alguma dúvida, se quiser tirar uma curiosidade técnica, a gente estudou bastante cada um desses aparelhos aqui. Então você pode perguntar que a gente vai responder tudo. E espero que você tenha gostado e aguardo você na próxima aula.